Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Cunha Nascimento e sou aluna do IFPA Campus Tucuruí. E estou aqui apresentando para vocês o meu trabalho que foi selecionado sobre a utilização de caroços de açaí e papelão na confecção de espumal de cogumelo, mesclando o cultivo de cogumelos e reciclagem na Amazônia Oriental. O autor é o Kennedy, a Thalita, eu, Ana Paula e o meu orientador Rodrigo da Silva Maia. Bom, essa aqui é a introdução. Nós vamos falar um pouco sobre que o Brasil ele gera 81,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos, com falhas persistentes na gestão e presença de lixões a céu aberto. Aqui em Tucuruí, a gente vê muito lixões a céu aberto, muitas pessoas lá também, que acabam comendo o resto de lixos que fica lá. E aqui no Pará, o processamento do açaí ele gera grande volume de resíduos que eu vejo muito na rua, jogado a céu aberto, dando bicho, tudo. E não tem esse aproveitamento adequado. O fungo e cogumelos têm grande potencial biotecnológico e pode transformar resíduos orgânicos em substratos úteis. E o estudo vai avaliar o uso de caroços de açaí papelão reciclado no cultivo de cogumelos, unindo reciclagem, baixo custo e sustentabilidade. Bom, na nossa fundamentação teórica, ele tem que, já acabei de descrever também que o Brasil gera 81,8 milhões de toneladas e 2022 com 76,1 milhões de coletas, que foi a taxa de 93%. A região sudeste, ela lidera a geração dessas coletas. Já o Nordeste fica um pouco abaixo, o Sul também, e o Norte e o Centro-Oeste fica muito mais abaixo. E apesar dos avanços, ainda existem desigualdades regionais e baixo índice de reciclagem, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. E é necessária a implementação de políticas públicas para melhorar a gestão dos resíduos e reduzir impactos ambientais. Isso precisa melhorar muito, como podemos ver com o decorrer dos anos que foi tendo isso dos impactos ambientais, dos resíduos que são jogados afora, tudo. E o cultivo de cogumelo, que ele vai iniciar a partir de uma matriz primária obtida por coletas de compras ou bancos de pesquisa. E envolve duas etapas principais, que foi a obtenção do inóculo e preparo do espumal, o substrato colonizado por micélio. E nesse substrato, ele deve atender às necessidades nutricionais das espécies e pode ser preparado para pasteurização e ou esterilização. E durante essa incubação de 35 a 60 dias, no máximo de 1 a 2 meses, fatores como umidade, temperatura e pH influenciam muito nesse crescimento. Na nossa metodologia, o local do estudo é a origem das peças utilizadas. O local do estudo foi feito aqui no laboratório de biologia aqui do IFPA Campus Tucuruí, que basicamente é microbiologia e parasitologia, o nosso laboratório, mas a gente conduz tudo para fazer espécie lá dentro. Tem um desenvolvimento micelial, que ele ocorre sem controle de temperatura entre outubro e dezembro, e foram utilizadas 3 espécies. Como vocês podem ver aqui na figura, a letra A é uma ganoderma, a letra B é uma planato, que é o mesmo nome da primeira, né? Só que só muda o segundo nome delas. E a terceira é uma Psilocybe cubensis, como vocês podem ver. E o Basidiocarpus coletados em fragmentos florestais daqui de Tucuruí. Na nossa replicação de espécimes coletadas, para a confecção do meio de cultura foi utilizado amido de milho e água destilada, como vocês podem ver também na figura, a placa de Petri com o amido de milho e a água destilada sendo jogado por cima. E o amido ele é usado apenas para cobrir o fundo da placa, evitando a expansão na autoclavação. Como posso descrever para vocês, não entrar vapor dentro. E o fragmento do fungo ele é transferido também para o meio em fluxo laminar. E as placas são mantidas no escuro por 7 dias, até o micélio se estabelecer. Na nossa testagem, foi utilizada a mês de cultura da replicação da primária dos espécimes. E nas testagens realizadas em dias distintos, seguidos metodologia adaptada. Foi pelos trâmites
todo nosso trabalho foi feito tudo pelos trâmites e outros autores também que já fizeram esse meio de pesquisas e estudos. O tempo de estabelecimento micelial foi igual para as três espécies. Em um fluxo laminar foram inoculados 5 ml da cultura líquida no meio esterilizado. Vocês podem ver na figura também, que foi por meio de seringas, que foi colocada a escultura no meio delas. E a nossa preparação, né, que foi pela inoculação dos pão-alvos, como também vocês podem ver na figura, que foi o papelão e o caroço de açaí, que foi 80% de caroço e 20% de papelão, que foram realizados como substrato reciclado para a produção de 13 pão-alvos. Os caroços eles foram coletados em batedeiras locais. Lá perto do campus tem vários locais que batem açaí e vende. E fica jogado o restante dos caroços lá. E tem um papelão de cubas de ovos, que ele é bom para a retenção de umidade. E a metodologia foi toda adaptada pelos trâmites de 1993, que foi com a autoclavação de 121 Celsius por 2 horas após hidratação e homogeneização. O resultado nosso é o desenvolvimento micelial da ganoderma, que ela foi rápida, né, completando cerca de 7 dias. E tem as culturas líquidas, que foi também um micélio que se estabelece em média de 10 dias. E o cubas se desenvolveu em torno de 7 dias, mesmo sem controle de temperatura, como também está na tabela. E a colonização de 400 gramas de lucídio, que levou 17 dias, similar ao observado, com controle de temperatura em outros estudos. Também a gente ficava comparando os outros estudos para ver se estava o mesmo controle, tudo. E para 250 gramas de planato, foi a colonização total que ocorreu em 16 dias. Já dentro da faixa relatada na literatura que a gente acabava lendo tudo, para ver se estava no meio e estava certo nos nossos resultados. O substrato do caroço de açaí papelão permite a colonização completa de 2 kg de cubo em 26 dias. O tempo todinho da colonização está na nossa tabela. E a pesquisa confirma que é possível cultivar cogumelos usando resíduos sólidos urbanos. Que a hipótese de produzir esse palmal a partir de caroço de açaí e papelão foi validada para 3 espécies estudadas, que foi o cubensis, o lucídio e o planato. Para cada peso deles, teve um tempo de colonização diferente. E a metodologia utilizada mostrou eficiente sem necessidade de controle de pH, temperatura e umidade. Tipo, tá vendo o controle se tá alto, tá muito quente, se tá muito frio, não teve nada disso. Nossas conclusões, que foi o uso de caroço de açaí e papelão, que mostrou ser viável como substrato para cogumelos medicinais, que a gente acabou cultivando também na escola. O método foi eficiente também, mesmo sem controle de temperatura e umidade. O amido de milho teve bom desempenho em baixo custo. Como ele é meio barato, para nós não é muito barato não, mas é um pouquinho barato, ele tem um bom desempenho para a gente fazer cultura líquida, fazer cultivo de cogumelo nele, fungo e etc. O uso de materiais reciclados reduziu custos e resíduos. A prática é sustentável e acessível, útil e pesquisa de ensino. E sugere também testar mais espécies novos substratos em estudos futuros. A gente também está vendo isso com novos calouros, com novos estudantes, para a gente começar a ter novos estudos sobre isso que a gente fez. E essas são as nossas referências do nosso trabalho todo. Obrigada!